Paz do Senhor, igreja. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Hoje, o tema, como está aí na tela, trocando a capa pela fé. E nós vamos discorrer aqui sobre a cura do cego em Jericó, que está em Lucas 18, de 35 a 46. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Então nós temos, lendo aqui é melhor, aconteceu o quê? Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então, veja, a tua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e em seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, 43 até 46. Hein? Tá, tudo bem, não tem problema, pode deixar aí. Sem problema. Nós estamos diante aí de uma passagem bíblica que todos nós conhecemos sobre os cegos de Jericó. Jericó é uma cidade de vários acontecimentos bíblicos. Primeiro, foram as muralhas que foram derrubadas por Josué no poder de Deus. Depois nós tivemos também em Jericó a purificação das águas feita pelo profeta Eliseu. E mais adiante nós tivemos também a árvore de Zaqueu, onde Zaqueu foi a cidade onde Zaqueu se converteu. É a história toda nós conhecemos. E o episódio, este acontecimento da cura do cego de Jericó. Eu estive em Jericó, estive na árvore de Zaqueu, estive na fonte do Espírito de Eliseu, que continua lá águas correntes e purificadas até hoje. E a árvore também continua até hoje. A figueira brava. Então Jericó tem
grandes passagens, além de ter sido a primeira cidade conquistada, além do Rio Jordão, pelo povo prometido, pelo povo que vinha do êxodo, entrando na terra prometida. Então percebemos que Jericó é uma cidade com muitos acontecimentos. Mas hoje Jericó está sob o domínio dos palestinos. Mas isso são coisas da história, coisas que acontecem. Mas o que me levou a fazer essa reflexão e trazer aqui para a igreja foi o fato do cego de Jericó, que somente Marcos deu o nome. Os evangelhos sinóticos, que nós sabemos quais são, né? Mateus, Marcos e Lucas, então eles são semelhantes. E alguma coisa parece que destoa da outra, como se houvesse aí uma contradição. Mas a Bíblia não contradiz. A contradição é nossa. A palavra, ela é fiel. Ela tem concordância. Eu falo isso porque no decorrer do tempo, no decorrer aqui da pregação, nós vamos ver que Mateus fala sobre dois cegos e não dá o nome de nenhum deles. Marcos e Lucas falam de um cego. Somente Marcos é que dá nome a esse cego, que é Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Pela história, não está na Bíblia, é que Bartimeu, ele era um ferreiro, ele fazia as espadas, as armas para Israel, e teve um acidente e ele ficou cego. E aí ele passou a ser um mendigo, porque não tinha condições de trabalhar. Por isso que Marcos deu o nome de Bartimeu, porque Timeu, que era o pai dele, também se diz que era uma pessoa importante em Israel. E aí a gente vai juntando as coisas para sabermos a história corretamente, como a Bíblia nos fala. E aí Marcos, nós temos Mateus, ele diz no capítulo 20, de 29 e versículo 30, dizendo o seguinte: e saindo eles de Jericó, seguiam grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Já o Marcos, lá no capítulo 10, 46 e 50, diz o seguinte: e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, atirando a capa para o lado,
o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E aí vem o tema, tocando a capa pela fé. Ele jogou a capa fora, deu um salto e correu até Jesus. Mas para a gente elucidar a importância da capa, eu fiz uma pesquisa para demonstrar a simbologia da capa e a importância que era a capa para o mendigo. Nós vemos hoje o mendigo com o cobertor. O cobertor para ele, a casa, tudo, não é isso? Naquela época, a capa era designada às pessoas, aos mendigos, para identificá-los como mendigos. Então se dizia que sem a capa, eles não tinham permissão para pedir esmolas. Então a capa de um mendigo representava seu bem mais valioso, seu lar, cobertor, cofrinho para guardar suas moedas e alimentos, sendo também um símbolo visível de sua condição social, miséria e desgraça. Mas ao jogá-la, ele demonstrava que largava sua identidade de mendigo e suas acomodações na dor para seguir Jesus. A capa, então, ela simboliza segurança e sustento, identidade social, porque eles eram autorizados pela capa, conforto na miséria. Conforto na miséria, existe isso? E aí eu falo o seguinte: Jesus perguntou, o que queres que te faças? Ele podia dizer, não quero, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E não deixar a vida dele no conforto, entre aspas, nesse conforto da mendicância, porque ele sabia que a partir dali ele começaria a trabalhar, a não viver de esmola dos outros. Quantos mendigos a gente vê aí na rua que não querem deixar de ser mendigo porque eles não querem trabalhar. Eu estava numa dessas padarias aqui de Mongaguá e tinha um mendigo, era jovem, e ele perguntou, senhor, me dá um pão? Eu falei, dou, vamos entrar aqui. Ele entrou na padaria comigo, eu paguei o pão com ele, eu mandei um café com leite para ele e tudo. Aí quando eu fui no caixa, depois a moça do caixa falou assim, o senhor fez uma ação, só que se nós pedirmos para uma pessoa dessa que é forte ainda lavar a calçada, ele é capaz de chamar a polícia contra nós. Sai xingando. Então é a zona de conforto, esse conforto, como eu falei, um conforto entre aspas, mas que acomoda. Então Jesus pergunta, o que queres que te faça? Ele podia não querer enxergar de novo. Agora a gente percebe o seguinte: o cego de nascença é uma coisa, e aquele que nasceu com visão e ficar cego é outra coisa. Então são duas situações bem diferentes. E este cego, como ele diz no versículo, que eu possa ver de novo. Quer dizer, ele anteriormente enxergava. Eu já falei mais ou menos o que a história fala sobre Bartimeu. Ela identifica ou simboliza
vícios e pecados. Essa é uma interpretação teológica, né? Esse ato de jogar a capa fora, ele estava jogando tudo aquilo que ele acreditava que era a sua fortaleza, que era a sua sustentação para seguir a Jesus pela fé. Ele trocou aquela capa pela fé e seguiu Jesus, porque ele poderia não seguir Jesus. Ele poderia simplesmente voltar a trabalhar normalmente e não precisava seguir Jesus. Jesus não pediu para ele seguir, mas ele, pela fé e pela gratidão, seguiu Jesus. Seguiu o melhor sustento da sua vida. Muitas vezes nós temos capas espirituais, capas de zona de conforto, e nós não deixamos, não largamos e não jogamos essas capas para nos entregarmos 100% a Jesus. Este cego, chamado Bartimeu, ele, além de ser curado, ele foi salvo, pelo versículo diz, Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé salvou você. Imagina, já com a salvação da gente. Quantos de nós aqui não gostaríamos de ter essa certeza da salvação dada por Jesus? Nós seremos salvos, mas nós teremos um julgamento final. Mas se Jesus chegar a cada um de nós e perguntar: o que queres que eu te faça? O que a gente responde? O que a gente está disposto a jogar fora? O que a gente está disposto a desprezar e dar um salto para seguir Jesus? Este cego teve essa coragem, movido pela fé. É muito interessante nós falarmos sobre essas coisas espirituais, porque foi um simples cego, um simples desprezado pela sociedade, que ganhou a salvação e a cura. E o povo, aquela multidão, cantava glória a Deus. Imaginem o quanto este cego e esta multidão ficaram maravilhados naquele momento. Mas prosseguindo, nós temos, eu falei anteriormente, que Mateus fala de dois cegos, Lucas e Marcos fala de um cego, Marcos dá nome a este cego. Se eram dois, ou se era um, é o que menos importa para o nosso estudo, para a nossa fé. Porque o justo viverá pela fé. Nós somos cristãos e nós vivemos pela fé, sem questionamentos. Mas de qualquer forma, existe uma explicação
de um considerar dois e os outros considerar um. É que poderiam ter dois, porque nós sabemos que Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, não acompanhavam Jesus, mas Mateus acompanhava. Mateus estava lá. E Mateus, como homem de números, homem das exatas, não da matemática, não, mas das exatas, porque ele lidava com coletoria, e ele disse 2 cegos. Mas Marcos já diz o nome deste cego para identificá-lo, dá o nome ao cego para que nós possamos saber quem era. E Bartimeu era um agraciado do Senhor. Muitas pregações nós temos visto, temos ouvido sobre esse tema. Mas, muitas vezes, nos encontramos em situações semelhantes de Bartimeu, sem ânimo, sem perspectiva de melhora, tudo parece vir contra nós, temos problemas no trabalho, na escola, na sociedade e com a família também. Mas Jesus Cristo está passando pela nossa estrada da vida e nós, muitas vezes, não o enxergamos. Ele está passando para perguntar: o que queres que eu te faça? Mas é preciso que eu o busque constantemente, que eu grite, que eu ore, que eu corra atrás, para que eu alcance a bondade do Senhor. Isto é uma lição, primeiro para mim, porque a pregação primeiro tem que falar comigo, para depois transmitir. É uma pregação que eu e você precisamos refletir do que nos está atrapalhando, de que capa está nos prejudicando e qual a capa que está nos afastando de Jesus. Muitas vezes nós começamos na igreja, ouvimos a palavra, saímos e esquecemos. Voltamos à igreja e às vezes as pessoas se sentem cansadas. Por quê? Porque não refletem, não meditam na palavra para aplicar. Porque a palavra, ela tem que ser lida, tem que ser conhecida, mas ela precisa ser praticada para ela surtir efeito na minha vida e na vida de você. Nós precisamos estar bastante unidos na igreja, porque cada vez que nós vimos aqui, unidos e reunidos, ouvindo a palavra, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos entregando as nossas capas
na igreja, nas mãos de Jesus. Aleluia. E Ele nos dá o sustento que nós merecemos. Espiritualmente, esta palavra tem um significado muito grande. Eu gostaria só de encerrar citando aqui que esta palavra, para mim e para você, sobre o cego de Jericó, que foi de muita fé, e logo que Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Ele imediatamente respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Nós precisamos ser objetivos nos nossos pedidos, porque a palavra nos diz que nós não somos atendidos porque nós não sabemos como pedir. Nós pedimos para os nossos deleites, para a nossa satisfação, mas não pedimos para satisfazer a vontade de Deus em nossas vidas. E quando nós pedimos objetividade para Deus, para que Ele nos ajude em determinadas situações, é preciso que nós corramos atrás, como Bartimeu correu atrás de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos.